Olá a todos, estou aqui com o cirurgião bariátrico Carlos Schiavon, doutor em cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP e investigador principal do Trial Getaway, que é um estudo sobre pressão alta e cirurgia bariátrica. E também cofundador junto comigo da ONG Obesidade Brasil. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Bom, a gente falou no primeiro episódio sobre estômago, né? Todos os problemas de estômago. Para você que não ouviu, ouça, porque ficou muito legal. E agora a gente vai falar de um outro órgão que mexe muito com as pessoas, que é o intestino, né? Então, queria começar a falar o seguinte, né? Muitas vezes o que eu escuto no consultório, que a Avon eu não sei se meu intestino funciona bem ou não. O que é considerado um hábito intestinal normal? É normal ficar uma semana sem evacuar, 2 dias, tem que ir todo dia? Como que isso funciona? Bom, oi de novo, obrigado aí por mais esse episódio. Na verdade, assim, o hábito intestinal, ele varia muito de pessoa para pessoa e também a mesma pessoa pode variar o hábito intestinal dependendo da alimentação que ela faz, né? A princípio, geralmente o que incomoda mais as pessoas é o chamado intestino preso, que a gente chama que é a obstipação, né? A cada 3 dias, um episódio de evacuação, a gente pode considerar normal, né? Então, pessoas que evacuam a cada 2 ou 3 dias não têm intestino preso, né? Isso na média, pelo menos. É claro que às vezes o paciente pode, mesmo fazendo uma evacuação a cada 3 dias, não sentir muito bem, sentir um pouco de peso, mas a princípio, em geral, a cada 2 ou 3 dias é considerado normal. Mais do que 3 dias, a princípio, pelo menos na média, a gente considera que a paciente tem, ou o paciente, né, tem um intestino que a gente chama de intestino preso, quer dizer, já tem algum grau de obstipação. Quando você falou assim, uma semana, normal, isso não é considerado normal, e geralmente o paciente que tem essa situação acaba vindo, às vezes, ao consultório, referindo desconforto, um peso, uma sensação de que quer evacuar e não consegue. E algumas pessoas têm isso de forma crônica, isto é, quer dizer, a vida inteira tiveram um intestino tendendo a ser mais preso, só que algumas pessoas tinham o hábito normal, considerado normal, e aos poucos, em pouco tempo, começam a apresentar uma mudança, tendendo a ficar com o intestino mais preso. Essa situação é um pouco mais preocupante. Por quê? Porque você tem que descobrir o que está acontecendo, né? Se é só uma questão, às vezes, de uma mudança da dieta, tendendo a uma dieta mais obstipante, com menos fibra, ou tem algum problema efetivamente acontecendo que a gente tem que investigar, né? Então, a princípio, e tem também, não é só a frequência importante, né? Tem a consistência e o formato das fezes, né? Normalmente, o normal seriam fezes bem formadas, né? Tubulares, geralmente que não esfarelam, né? Seria o mais normal, né? Se o paciente tem quadros com fezes mais amolecidas, tipo diarreia, ou fezes que esfarelam, né? Isso a princípio não vamos dizer, na média pelo menos não é o normal. Eu acho que é interessante a gente ver que as mulheres têm uma tendência maior da obstipação, né? Tem algumas pessoas que falam que realmente é comportamental, que a mulher acostuma desde pequena a não ir em qualquer banheiro. É muito comum a gente ouvir que a pessoa vai viajar e fica a viagem inteira sem conseguir evacuar, né? É difícil, pelo menos assim, minha experiência em consultório, dificilmente eu vejo homens obstipados, né? É uma coisa muito menos frequente. Mulher é muito mais comum e a gente vê muitas vezes isso piorando com a idade também, né? Então, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, a movimentação intestinal é diferente, Sem né? dúvida. Então, assim, isso é A importante, né? menopausa também afeta aí o hábito intestinal, acaba sendo mais frequente, mas
Com certeza é uma doença que, bom, vamos chamar de doença, mas não necessariamente você tem uma causa específica, mas é uma coisa bem mais frequente em mulheres do que em homens, né? O homem pode começar a ter o problema geralmente quando fica mais idoso, mais velho também pode começar a ter um quadro de o intestino mais preso, né? Mas ele é bem mais comum nas mulheres e, como eu disse, às vezes é uma coisa da vida da pessoa, sempre foi assim, pelo menos quando ela lembra, pelo menos, e quando não é uma coisa, vamos dizer, entre aspas, comum da vida dela, é uma coisa que apareceu de repente ou em pouco tempo, é importante lembrar que deve ser investigado, por que que aconteceu aquilo. E lembrar que a alimentação tem um papel fundamental aí nessa obstipação, né? A gente tem que ter um consumo maior de fibras mesmo, né? E lembrar que as fibras estão nos produtos integrais, nas frutas, nas verduras, nos legumes. Então, às vezes a gente ouve muito da pessoa, ah, não, semana que eu não como salada, eu fico mais obstipada. E uma outra coisa que as pessoas esquecem é a água, né? Tomar bastante água também ajuda no hábito intestinal, porque as fezes ficam mais hidratadas, né? Em um hospital, muitas vezes a gente vê os pacientes esquecendo de tomar água e a gente vê uma obstipação que não é comum, além dele ficar acamado, etc, Isso etc. Então, é é um outra conjunto. coisa importante, né? A atividade física também ajuda no hábito intestinal. Sim. Então, só o fato de caminhar, né, de ter alguma atividade, com certeza melhora o hábito intestinal do que se você é muito sedentário, permanece sentado o dia inteiro. E como você falou, a gente vê no hospital que o paciente fica muito deitado, né? E aí acaba ficando mais obstipado mesmo. Então, a, a atividade física, a alimentação são fundamentais para o intestino funcionar bem. E em água, E aí eu ia como te você perguntar. falou. É, a gente às vezes esquece disso e a pessoa tá tomando fibra, fazendo um monte de coisa, né? E assim, tem as fibras sintéticas que a gente pode prescrever, né? Tem as naturais aí que nem dão uma alimentação equilibrada. E eu ia te perguntar exatamente isso. A gente trata com medicamento o intestino preso, a obstipação e a diarreia também? Assim, o intestino, assim, você, que nem eu falei, as pessoas que têm mais, vamos dizer, mais que a cada 3 dias um episódio de evacuação e tem um desconforto por causa disso, a gente procura tratar primeiramente e preferencialmente com melhora do estilo de vida, né? Mais uma vez, então alimentação com mais fibra, mais água, atividade física. A gente pode introduzir fibras, que nem você falou, entre aspas, de medicamentos, né? Então, incluir fibras como uma medicação, né? Então, tem vários tipos aí de medicação que você pode, de fibras, né? Industrializadas que podem ser utilizadas para melhorar o aporte de fibras. Tem gente, às vezes, que não tolera muito comer verduras, não gosta, né? Não come muita fruta. Então, você pode usar, sim, essas fibras. E, em última instância, realmente não é uma medicação que a gente gosta que use, pelo menos de uso crônico, né, de longo período, são os laxantes propriamente ditos, né? Esses devem ser usados eventualmente em situações mais isoladas e não utilizar de forma contínua, porque eles acabam sendo até prejudiciais, né? É comum, a gente ouve muito, tem uma medicação que é chamada homeopática, né? Que é o tal do 46, né? Que a gente ouve falar, hoje é menos até, mas era muito comum. Mas também não é uma medicação muito adequada para ficar usando cronicamente. E a diarreia, né? Antes de você falar de diarreia, eu ia falar exatamente isso, né? Às vezes a pessoa não muda o hábito alimentar e meio que fica viciada em laxante, né? E que isso realmente não é adequado, a gente já sabe disso, né? Ou então até em supositórios, e a gente vê isso. Então realmente tem que ver o que está causando, né, esse intestino preso, tentar mudar hábito, tomar água, fazer exercício.
né, e conversar realmente com o especialista. Vamos lá para as diarreias, que são o oposto. Diarreia, o mais comum das diarreias são eventos agudos, né, que a gente vê às vezes no consultório e mais até no pronto-socorro, né? Então, causados às vezes por uma chamada intoxicação alimentar, que pode ser por uma infecção propriamente dita, né, uma bactéria ou bactéria geralmente está mais relacionadas à alimentação. Você pode também ter toxinas, né, que estão também nos alimentos, às vezes um alimento estragado, vamos chamar assim, né? Nem sempre ele está evidentemente estragado, a gente come, não acha nada e tem o problema, né? Pode acontecer. E também pode ser uma infecção transmitida por vírus, né? Então, às vezes, é transmissão de pessoa para pessoa. Você tem vírus que podem causar diarreia, às vezes diarreias bem importantes, né? Os pacientes que têm diarreia de forma não aguda, né, de crônica, geralmente precisam ser investigados, né? Quer dizer, por que que ele tem diarreia, né? Existem pessoas que têm um hábito intestinal mais frequente, né? Você vê até, às vezes o paciente fala que evacua 2, 3 vezes por dia, não necessariamente fezes líquidas, às vezes fezes pastosas, isso não é anormal. Para aquela pessoa é uma situação normal. Geralmente são pessoas que às vezes comem muita fibra e têm um intestino que funciona mais mesmo. Mas assim, a princípio, pessoas que têm diarreia, fezes líquidas várias vezes por dia de forma crônica, elas devem ser investigadas, né? Então devem sim procurar um médico, um clínico ou até um especialista para identificar a causa dessa diarreia. Pode ser até uma infecção, uma parasitose, né, que não deixa de ser uma infecção, mas é uma parasitose, então você pode ter parasitas que dão diarreia, e você pode ter doenças mesmo do intestino que às vezes dão diarreia e precisam ser investigadas e eventualmente tratadas. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, né? É muito comum as pessoas terem o hábito de tomar alguma medicação antiparasita uma vez por ano, né? Na dúvida se estão infectados com parasitose ou não. Você acha que isso é uma coisa necessária ou não, né? O pessoal fala que Assim, é algo. Ah, eu como muito fora, de repente tem alguma coisa talvez lá. assim, se a pessoa se expõe muito, né, às vezes viaja muito, come em lugares não muito higiênicos, vamos chamar assim, até pode. Assim, eu particularmente, minha opinião, eu não gosto muito dessa ideia. É que assim, exame de fezes é uma coisa que as pessoas não querem fazer. Tem nojo, não gostam, não sei o quê. Então, assim, idealmente a gente deveria fazer um exame para ver se tem alguma coisa ou não. Certo que também tem uma questão que às vezes o exame de fezes não é um exame que pega muito as parasitoses, né? Então, às vezes o exame está normal e você pode até ter alguma coisa. Então, assim, não é uma coisa que eu vou falar que não pode fazer, esse negócio de tomar uma vez por ano. Às vezes as mães fazem com as crianças, né? Mas também não é para ser uma coisa muito liberal, porque tem alguns antiparasitários que têm uma toxicidade também. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? A famosa ivermectina aí que foi tomada aos baldes, ela tomada de forma inadequada ou em dose muito alta pode causar problemas graves até, né? E uma coisa que às vezes as pessoas se queixam, né, ou na diarreia, na obstipação, é de sangramento. E eu já ouvi muitas pessoas falando que acham isso normal. Se eu perceber um sangue vivo, um sangramento nas fezes, eu devo procurar um especialista ou eu devo esperar? Não, sangue nas fezes não é normal. Então, considero que você tem fezes com sangue ou até muco também, é uma outra coisa, que é um catarro e tal, você tem que procurar um especialista para saber o que está acontecendo. É verdade que muitas vezes esse sangramento está relacionado a doenças que a gente chama de proctológicas, né? Então, são as hemorroidas, as fissuras, elas podem dar sangramento. Geralmente é o característico, é um sangue vivo. Geralmente o paciente observa ou na hora de fazer higiene ou que pinga um pouquinho nas fezes. Então, são sangramentos mais comuns nessas doenças, né, proctológicas. Mas mesmo assim, achar que é uma hemorroide e deixar para lá não é bom, porque pode ser uma doença mais grave
que está causando sangramento, como, por exemplo, um tumor no intestino, né? Um câncer do intestino. Então, sangramento não é normal, tem que sim procurar um médico para descobrir o que está acontecendo. Bom, só um parênteses aí das obstipações, né? Uma coisa que me ocorreu são as gestantes, né? A gestante muitas vezes tem obstipação e ela tem uma tendência maior à hemorroida. Então, geralmente a gente já preconiza uma alimentação mais rica em fibras desde o início e a gente pede para elas avisarem caso tenha obstipação. E uma coisa que a gente tem visto com mais frequência também são as diarreias pós-cirurgias do trato gastrointestinal, que era uma coisa que a gente não via tanto, né? Com o aumento aí dos cânceres do trato gastrointestinal e até com as cirurgias bariátricas, dependendo da cirurgia, a gente também vê essas diarreias, né? Então também tem que procurar aí para tentar controlar isso, né? Mas pode acontecer dependendo do tipo de cirurgia. Não sei se você quer falar alguma coisa disso, Esquiavon. Assim, sempre que você faz uma cirurgia que envolve o tubo digestivo, você pode alterar a função do tubo digestivo. As cirurgias bariátricas, as mais realizadas, né, que são o chamado bypass, que é aquela que faz a redução do estômago e um desvio no intestino, mas é um desvio, vamos chamar de pequeno para moderado, e o sleeve, que é uma cirurgia que só mexe no estômago, a princípio não são cirurgias que dão diarreias, pelo menos não podem até alterar um pouco o hábito intestinal, mas não dão diarreia. Tem algumas cirurgias chamadas um pouco mais agressivas na parte intestinal que podem dar sim diarreia. E aí o paciente tem que saber que tipo de cirurgia foi feita e conversar com o médico que operou para ver o que pode ser feito, né? Realmente é uma situação que não é muito agradável o paciente ficar tendo diarreia, inclusive porque também nutricionalmente pode piorar a parte nutricional, né? E cirurgias do Sim, intestino, quando alguns tipos de câncer, algumas cirurgias do intestino grosso, também podem mudar o hábito intestinal, sim. eu acho que é legal ter o alerta, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba fazendo a cirurgia ou perdeu essa informação, a informação não foi dada e eles procuram meio Uma outra assustados. coisa que Uma coisa. muda, só para Pode complementar, o falar. que muda o hábito intestinal é uma cirurgia relativamente frequente, e nem sempre os médicos falam para o paciente, é a cirurgia de vesícula. Quando você retira a Sim. vesícula por causa de pedra, você pode sim ter uma alteração no hábito intestinal. Não é que seja super frequente, mas também não é raro que o paciente fique com o intestino um pouco mais descontrolado, alguns episódios às vezes de diarreia, principalmente se faz uma alimentação mais farta em gordura. Então, essa cirurgia da vesícula pode também causar uma mudança no hábito intestinal. Ah, muito bem lembrado. Isso é uma coisa que as pessoas falam também. Ah, depois que eu operei a vesícula mudou, né? O meu hábito, fiquei Mas com o intestino mais muda solto. mesmo. Pode mudar sim. Bom, algo que o pessoal comenta muito é do colo irritável, né? Que tá ficando cada vez mais comum. Queria que você me explicasse o que é colo irritável. Da mesma forma que a gente falou no episódio da parte do estômago, das doenças funcionais, o cólon irritável é uma chamada doença funcional. O que é importante nesse cólon irritável? São os pacientes que têm muitas vezes dores abdominais, que podem ser até intensas, né? Eles podem ter tanto diarreia como obstipação. Isso é mais comum a diarreia, mas pode ser também um paciente ter um intestino preso. E como é que você chega a esse diagnóstico, né? Importante isso, porque são pacientes que acabam procurando médico, às vezes até vão em vários médicos. É um diagnóstico que a gente faz chamado de por exclusão. O que é isso? Você vai fazer uma investigação para descobrir o que está acontecendo com o paciente, então você vai fazer os exames, a endoscopia, vai fazer colonoscopia, eventualmente faz algum outro exame, né, ultrassom, né, até às vezes tomografia, eventualmente. E aí você não encontra uma doença por esses exames, né? Não quer dizer que o paciente não tenha nada, é importante dizer isso. Mas você excluiu as doenças que esses exames demonstrariam. Então você acaba ficando por exclusão
e pela característica do quadro clínico com o diagnóstico de cólon irritável, que é uma doença dessa classe de doenças chamadas funcionais. Mais uma vez, é uma doença que tem uma relação com a questão psíquica, né? Então, pacientes que têm esse quadro de cólon irritável, muitas vezes referem que quando estão mais tensos, mais ansiosos, mais preocupados, muito estresse no trabalho, pioram muito do quadro. Então, às vezes tem mais dor, mais diarreia. Então, é uma doença que também tem que ser tratada de forma multidisciplinar, né? Você tem medicamentos que podem ser usados, que melhoram o quadro, mas você tem que tratar a questão nutricional, tem que tratar a questão psíquica. E também tem uma coisa que lembrei agora, você também tem que avaliar as questões da sua área, né, Andréia? Que é a questão de algumas intolerâncias alimentares que podem ser causa desse chamado cólon irritável. Aí nem é bem um cólon irritável. Então, intolerância à lactose, pode às vezes dar quadros que confundem, intolerância a glúten, os alimentos, hoje está muito comum falar desses food maps, você pode falar melhor que eu, tem pacientes que realmente não se sentem bem com esses tipos de alimento. Então, tem que fazer uma avaliação bem detalhada para você chegar à conclusão se o paciente tem um cólon irritável ou se ele tem alguma causa para aquele quadro. Eu acho que isso assim é fundamental, né? A gente precisa também, né, quando tem esses quadros, procurar um profissional da parte nutricional, né, descartar as intolerâncias, apesar de ser algo muito falado, né, tanto a intolerância à lactose quanto a intolerância a glúten não são quadros tão comuns. Então, muitas vezes as pessoas excluem esses alimentos das refeições aí porque acham que eles vão fazer mal, mas né, a gente tem que excluir realmente para quem tem intolerância, né? Então, não é comum. E a intolerância à lactose, ela pode mudar com a idade. A gente vê que muitas vezes a pessoa às vezes não tem, quando é mais jovem, pode ter depois que fica mais velho. E após a cirurgia bariátrica também a gente tem um aumento aí muitas vezes Sim. da intolerância à lactose. Teve até uma tese de mestrado lá da Unifesp que eu acompanhei que ela avaliou exatamente isso. Então depende muito do momento da vida da pessoa, a gente vê coisas diferentes. Eu sempre falo para os pacientes que a alimentação é muito individual. Então, às vezes, um alimento que para você não faz mal nenhum, para o outro faz. Então, a gente sempre pede para a pessoa anotar alimentos que fazem mal. E às vezes eu vejo muito frequente alimentos de alto teor glicêmico causando mal-estar nas pessoas, né? A gente não falou disso no de estômago, mas é comum. Às vezes não tem nada, mas é realmente aquele alimento não cai bem para aquela pessoa. Então, a gente precisa ver isso. E às vezes é naquele momento, depois acaba melhorando. Então tem uma série de coisas aí, né, que a gente tem que a alimentação faz parte também, né, desse tratamento aí da parte intestinal. Então acho que é um conjunto, não tem como fugir. Acho que até por isso que a parte nutricional tem sido tão falada, né, ultimamente. Então acho que assim, água para o intestino, atividade física, um alimento uma alimentação saudável, equilibrada é fundamental. Isso pode mudar ao longo da vida, ao longo da idade, pode mudar com a menopausa. Então, assim, o intestino é um órgão muito influenciado. A gente vai falar um pouquinho sobre microbiota na parte de câncer, então não vou começar agora, mas é uma outra coisa que tem se falado muito, né, que é da parte da flora intestinal. E aí eu ia te perguntar, você falou dos exames que a gente acaba tendo que fazer mesmo, né, ultrassom, colonoscopia, a parte às vezes de tomografia, exame de fezes, que muitas vezes as pessoas não querem fazer, mas que pode ajudar realmente no diagnóstico. Mas eu acho que é fundamental a gente conversar sobre os hábitos da pessoa, né? E às vezes a pessoa tem um hábito intestinal normal também, e ela acha que não é normal porque alguém da casa funciona de outra forma. Sim. Então acho que tudo isso é importante, né? Bom, Escravão, a gente está aqui quase finalizando. Eu queria que você desse as suas considerações finais, né? Você falou de quando se preocupar, quando tiver sangramento, quando tiver mudança. Eu queria que você complementasse e a gente vai terminar o nosso episódio sobre intestino. Assim, da mesma forma que a parte do estômago e tal, tem muita influência dos fatores que você já falou, idade, sexo, parte psíquica.
é tudo verdade, mas vou deixar como mensagem que se você nota uma alteração do intestino, que você não tinha um quadro ou para diarreia ou para obstipação e de repente muda o intestino, ou aparece sangue, ou aparece catarro, que é o muco, né? Isso é um sinal de alerta. Então, se acontecer isso, você deve procurar sim um médico para verificar se é uma coisa que está acontecendo por causa aí da idade ou de algum outro fator, ou se realmente tem uma doença causando isso, né? Então, é importante não menosprezar esses sinais, porque... e a outra coisa importante acho que você vai falar talvez em outro podcast, mas é fazer os check-ups da parte intestinal, né? Então, a gente deve, a partir de uma certa idade, princípio 50 anos, apesar que alguns guidelines estão falando em 45 anos, você começar a fazer um check-up intestinal para afastar a possibilidade de ter pólipos, né? Então, não é só uma questão de esperar ter um sinal, você também tem que fazer uma prevenção. Acho que era isso. Eu acho que é legal lembrar isso, né? Hoje o câncer de cólon é o segundo aí em prevalência, tanto nas mulheres quanto nos homens, na maioria das regiões aí do país. Então, assim, o intestino, ele é muito importante. Às vezes ele demora a dar sintoma, os sintomas são muito sutis. Então, se você perceber realmente uma alteração de hábito intestinal, acho que tem que procurar. E para quem tem alguém com câncer de cólon na família, às vezes precisa fazer o exame mais cedo, né? Sim. Tem isso, mas realmente está mudando isso aí dos 50 anos, né, para os 45, porque a gente tem visto pessoas mais jovens, né, com câncer de cólon. É que também Mas a tem gente vai falar até um pouquinho mais, mas tem a é legal. interferência da própria obesidade, né? Que aumenta um pouco a chance, né? Então talvez também por isso tá aparecendo mais cedo. Sim. Eu acho que tudo isso, né, são fatores. A gente tem visto esse crescente aí da obesidade no mundo inteiro e no Brasil isso não é diferente. Então são vários fatores aí, eu acho que mais estresse, né? A gente tem um país que é considerado o mais sedentário da América Latina, o quinto do mundo, né? Então a atividade física e a nossa alimentação aí, segundo os dados do IBGE, também tem piorado ao longo dos anos. Então acho que são várias coisas, então a gente realmente precisa cuidar muito dos nossos hábitos aí. Até porque a gente está vivendo cada vez mais. E aí todo mundo quer viver com qualidade. Então acho que é isso. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Esquiavon, agradecer você que está nos ouvindo. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre nas mídias do drcarlos.a.esquiavon, que ele vai ter um prazer enorme em responder, ou nas minhas mídias doutorandrea.nutrologia. E não percam os próximos que a gente vai falar exatamente das doenças malignas aí do trato gastrointestinal. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigado.